falar com você. Quero pedir que os meninos coloquem aí, por gentileza, né, os slides, para que a gente possa estar ministrando a palavra do Senhor. Gostaria que vocês abrissem a palavra de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Enquanto vocês abrem aí, eu quero pegar um folheto aqui da igreja. Rapaz, o Yuri tá barbudo, hein? Tá bonito, hein? Nem conheci. Glória a Deus. Gente, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu coloquei lá no grupo, tá bom? Os slides. Um assunto muito importante. E eu gostaria que vocês, aí na sua frente tem um folder desse aqui. Quem na frente aí das poltronas, você vai encontrar um folheto como esse. E eu não sei se vocês já observaram, nesse folheto, nós temos a visão, a missão, os propósitos e os valores da nossa igreja. E a missão, a visão, os propósitos e os valores foi algo que foi criado com muita oração, com muito temor e com muita responsabilidade. Isso aqui é a marca, é a essência, é a base, é aquilo que direciona a nossa igreja. Está bem aqui no meio. E hoje eu quero falar sobre, entenda o propósito da igreja. E como introdução, eu gostaria aqui de fazer uma revisão com vocês desse folheto. Você vai encontrar ele aí no meio da página, da folha. Então, a visão da nossa igreja, que está nesse folheto, qual que é a visão da nossa igreja? A visão da nossa igreja é ganhar todas as almas possíveis para o Senhor Jesus. Amém, igreja? Essa é a visão da igreja. Então, por esse motivo, cada irmão que se encontra aqui, a partir do pastor Marcondes, tem a responsabilidade de evangelizar, de ministrar, de falar de Jesus para todas as pessoas que ainda não têm Jesus em seu coração. Amém? E a missão da nossa igreja está aqui também, diz assim: transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Então a missão da nossa igreja é preparar, é capacitar, é ajudar, é orientar cada membro dessa igreja, cada irmão dessa igreja, a se tornar pessoas extraordinárias nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Através dos cultos, através da escola dominical, através dos seminários, através do discipulado coletivo, do discipulado pessoal. Então essa é a missão da nossa igreja. E você é um agente do Senhor Jesus nesta igreja, para tornar essa missão uma realidade na vida de cada irmão e de cada pessoa na nossa comunidade. Amém, igreja? Você pode levantar sua mão e dizer assim: Senhor Jesus, eu entendo que a minha missão é ajudar as pessoas. E o propósito da nossa igreja está aqui no nosso folder, do nosso folheto também. Diz assim: ser uma igreja bíblica dirigida pelos propósitos de Jesus. Nós temos, quem me conhece de perto, quem conhece o conselho dessa igreja, sabe muito bem de como a gente luta para que a palavra de Deus, para que Jesus Cristo seja o centro dessa igreja. A nossa intenção e a nossa motivação nunca foi enganar ninguém, e jamais será isso. E não é isso que nós queremos. A nossa motivação, o nosso propósito, o nosso alvo é direcionar cada irmão aqui de forma bíblica, através dos princípios de Jesus. Como? Fazendo missões, adoração, através da comunhão, através do serviço, do trabalho dos irmãos, de cada um de nós,
e através do discipulado. Esse é o nosso propósito. Esses são os propósitos da igreja. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós convivemos aqui nessa igreja, na igreja presbiteriana renovada aqui do Barravento e Fonte Nova, e não sabemos que esse é o propósito da nossa igreja. Mas em nome de Jesus, você vai vestir a camisa e vai viver esses propósitos, porque é isso que Deus quer para a nossa igreja. Amém? E quais são os valores da nossa igreja? Antes de entrar no nosso estudo, na nossa palavra, na nossa mensagem de hoje. Somos uma igreja que crê e vive a palavra de Deus em amor, incluindo pessoas na família do céu e trazendo o sobrenatural à terra, em todas as áreas do viver, de modo contextualizado, excelente e transparente. Esses são os nossos valores. E eu quero que você saia daqui hoje, compreendendo que você não está fora dos valores dessa igreja. Você é a nossa igreja, você é a igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde você estiver. Seja na faculdade, seja na escola, seja no seu trabalho, seja no campo de futebol, seja numa academia, seja numa praia, ou qualquer lugar dos Estados Unidos, em qualquer lugar. Você carrega os valores desta igreja. Você carrega os valores do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? E hoje, isso aqui foi uma introdução daquilo que eu quero passar para vocês. Reforçar. De vez em quando a gente tem que reforçar aquilo que a igreja acredita. E eu quero falar, entenda o propósito da igreja. E eu quero ler esse texto que está em Atos, capítulo 16, versículo 5, que diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Quantos desejam isso para a nossa igreja? Eu louvo o Senhor que a nossa igreja tem crescido de forma sadia, sabe? Nós estamos percebendo o mover de Deus sobre este lugar. E eu quero que o meu coração arde um dia a gente ter aqui a condição de batizar 20, 30 pessoas ao mesmo tempo, porque isso é o que a igreja precisa ter, isso é o que a igreja precisa buscar, é isso que a igreja precisa compreender nessa noite. Aí, eu gostaria que você abrisse aí em Atos, capítulo 2, já estão abertos, fica aí com a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler agorinha. Mas antes eu quero passar essa mensagem, essa frase para você. A igreja é o lugar da força de Deus em movimento. Sabe como que Deus vai alcançar as vidas? Sabe como que Deus vai transformar as vidas lá fora? Sabe como Deus vai agir com o seu sobrenatural lá fora? Sabe quem é o instrumento de Deus para trabalhar nas vidas lá fora? Diga assim comigo: eu. Diga mais forte: eu. É você, é eu, pastor Marcondes, pastor Giovanni, o pastor Ediel, somos nós somos a igreja, e Deus usa a igreja para transformar uma nação, para transformar o mundo. Mateus 16, 19 diz assim: disse Jesus, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Isaías 61, 6 diz: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Amém, igreja? Diga assim comigo: o meu papel é o mesmo do meu irmão e da minha irmã, de ser sacerdote, de levar Jesus, de representar Jesus. Muitas vezes nós queremos deixar a responsabilidade para o pastor. Ei, meu irmão, todo mundo aqui tem uma responsabilidade nas mãos de Jesus. Todos aqui presentes são chamados para fazer a diferença lá fora. Todos aqui presentes são chamados para pregar, para ministrar, para falar do amor de Cristo para as pessoas. Todos que aqui estão presentes são chamados para servir. Todos são chamados
para representar o nosso Senhor Jesus em todos os cantos da face da terra. Amém? Não é só eu, não é só minha esposa, é todos, é todos. Eu tento o máximo possível me envolver com toda a igreja. Quem me conhece sabe muito bem disso. Eu tento o máximo possível tirar aquela imagem que pastor não é acessível. Eu tento o máximo possível de tirar aquela imagem que pastor tem que andar com segurança, né? Por quê? Porque eu entendo que a Bíblia, ela nos ensina que todos somos chamados para servir o Senhor Jesus Cristo em todas as esferas. Você faz parte, eu faço parte do plano perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e o texto continua dizendo: chamarão ministros de nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Amém. Olha aqui, esse rapaz diz para nós, esse aqui é um pastor americano, de uma igreja muito influente, em Los Angeles e Califórnia. Ele diz algo muito interessante, ele diz assim: o propósito da igreja não pode ser a sobrevivência, ou mesmo a prosperidade. Não! Nós temos visto muita gente fazendo de forma errada. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Esse não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é o servir, é o serviço, sabe? É o envolvimento de todos, desde as crianças aos mais maduros, sabe? É o envolvimento de todos na obra e no serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho sonhado com uma igreja que serve a nossa nação. Eu tenho sonhado com uma igreja que serve a nossa comunidade. O meu desejo todos os dias é sair nas ruas e ver um irmão dessa comunidade, desta igreja, servindo alguém na rua, abençoando alguém no açougue, abençoando alguém no supermercado, abençoando alguém no trabalho. Eu tenho sonhado com essa igreja e no nome de Jesus, eu creio que um dia vai chegar, sabe? Um dia vai chegar nessa igreja, que todos vão estar envolvidos, corpo, alma, espírito, fazendo a vontade de Deus. Olha o que ele diz ainda: a vida da igreja não pode ser separada da realidade do mundo à sua volta. Você não pode, sabe, se separar. A partir de hoje eu sou cristão, eu batizei, agora eu não vou viver no mundo. Não, Deus quer você lá no mundo, pregando a palavra dEle, servindo as pessoas, levando Jesus Cristo para as pessoas. Pastor, eu não vou na festa dos meus parentes, porque tem um irmão meu lá que gosta de beber uma cerveja, então eu não vou. Que isso, meu irmão? Você deixa de conversar com a sua família, porque tem um que bebe uma latinha de cerveja. Vai lá, faça a diferença, fala que Jesus ama ela, trata bem, trata com educação, porque no dia que ele precisar, ele vai procurar você. E você vai ser bênção na vida do irmão. Nós não podemos separar. Se a gente separar, quem que a gente vai ganhar para Jesus? Ninguém. O Senhor te chamou para ganhar almas para Jesus. Amém? Você pode dizer assim comigo: eu fui chamado para ganhar almas para Jesus. Agora nós vamos para o texto de Atos. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Uau! Pessoas, meus irmãos, a gente pregando aqui num dia do culto do amigo, 50 pessoas confessando a Jesus. Quantos sonham com esse dia? Amém? 100 pessoas se convertendo aqui. É melhor do que ganhar presente, igreja. Pessoas chorando, se derramando na presença de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Sabe, gente, quando a igreja começa a orar, quando a igreja começa a ter temor, quando a igreja começa a se arrepender,
quê? Quando a igreja começa a buscar, clamar a Deus, Deus começa a fazer algo sobrenatural sobre a igreja. De repente o paralítico começa a andar, de repente o cego começa a enxergar, de repente aquele que estava com câncer já não tem câncer mais, de repente aquele que tinha uma dor insuportável na cabeça não tem mais, de repente aquele que não tinha condições de comprar um pão, agora tem condições de abençoar pessoas. Quando a igreja se envolve, Deus derrama, Deus, move as águas sobre a igreja. E é isso que eu tenho sonhado para essa igreja. Os nossos jovens se tornando, grandes profissionais, grandes empresários. Os pais de família prosperando, abençoando as vidas, Nós aqui com um monte de cesta básica para abençoar as comunidades. Eu tenho sonhado com essa igreja. E em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Porque essa igreja, eu creio que é uma igreja que toca o coração de Deus, aleluia! E olha o que eles fazem ainda, vendendo suas propriedades e bens, e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Já pensou? A igreja nesse nível? Fulano de tal precisa de um medicamento, é muito caro, é 10 mil reais. Numa conversa entre irmãos, a gente vai lá e paga os 10 mil reais. Quantos desejam com uma igreja dessa? Amém? Um dia alguém me perguntou assim, pastor, o senhor é contra? O que o senhor acha de pastor ter jatinho? Eu falei assim, eu não sou contra pastor ter jatinho. Desde que ele use o jatinho dele para levar um irmão para São Paulo, quando ele precisar, para um hospital. Desde que ele use o carrão dele para levar ele no hospital para fazer uma consulta, fazer um exame. Desde que ele use o carrão dele para levar a cesta básica. Não sou contra. Mas aquilo que Deus tem dado para ele tem que usar para o reino de Deus. Porque é isso que Deus deseja. Amém, igreja? Deus quer te prosperar. Deus quer prosperar cada um de nós. Mas Ele quer usar a sua prosperidade para abençoar as nações, para abençoar as vidas, para abençoar as pessoas. Quem quer ser próspero e dê glória a Deus? Deus não proíbe isso, gente. É claro que tem uma teologia da prosperidade que não é de Deus. Mas Deus abençoa pessoas para abençoar outras pessoas. Um dia eu falei para Deus, Deus, eu quero ter tanto para poder dar condições, para poder abençoar outras vidas. Para abençoar minha família, para abençoar minha mãe, para abençoar uma pessoa que se um dia precisar de uma cesta básica. E Deus foi tão bondoso que Ele me abençoou tanto, que hoje eu tenho essas condições. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, nas nossas vidas. E o texto continua dizendo, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas. Já pensou, o pastor sai para fazer uma visita, chega lá, os irmãos estão comendo juntos, estão rindo juntos. Que coisa maravilhosa, partindo pão, orando por um momento de dificuldade, talvez. É isso que Deus quer. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Já pensou? Tendo comunhão e com sinceridade. Pastor, sinceridade porque muitas vezes é difícil encontrar sinceridade. Tem pessoas que falam que são nossos amigos, mas não são. Mas Deus aqui quer levantar amigos verdadeiros, que possam compartilhar das coisas do Senhor, do reino do Senhor, daquilo que Deus já está derramando sobre esta igreja, sobre este local. O irmão Luciano um dia disse, pastor, aqui tem um negócio diferente. Muita gente tem falado isso, e eu creio, gente, se eu começar a dar oportunidade para os testemunhos, vai vir muita gente aqui testemunhar do que Deus está fazendo. Meu irmão, você não pode ficar de fora disso. Mas você precisa viver os princípios de Deus. Diga assim comigo, quando eu vivo os princípios, o Senhor cumpre as suas promessas. Amém, igreja? Eu não estou falando só de entregar dízimo, não. Estou falando de amar, de servir, de fazer o bem, de amar a palavra do Senhor, de esconder a palavra de Deus no coração. Quantos lembram daquela canção, A Tua Palavra Escondida? Vocês lembram? Conhece, Giovanni? A tua palavra escondi. Me ajuda aí, vai. Guardada no meu coração. Para quê?
pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Amém, igreja? Sabe, a nossa conversa aqui não vai ser mais sobre pedir perdão. A nossa conversa sempre será sobre arrependimento. Nossa, você viu aquele irmão? Ele roubava, ele era ladrão. Você viu que aquele irmão era traficante? Agora não é mais, agora é servo do Senhor. Você viu aquela irmã, era prostituta, agora não é mais, é servo de Deus. É sabe, é essa vivência, é essa experiência que Deus tem para essa igreja. Irmãos, no fundo do meu coração, vamos começar a pregar. Vamos começar a falar para as pessoas do amor de Jesus, para todo mundo. Chegou no sinaleiro, fala de Jesus para as pessoas. Chegou em qualquer lugar, fala do amor de Jesus para as pessoas. Você vai ver todo tipo de gente entrando aqui, e sendo curado, e sendo transformado por Deus. Sendo amado pelo Senhor. É o que eles faziam, gente. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Tinha problema na igreja? Tinha. Claro que tinha. Onde tem gente, tem problema. Amém, igreja? Aqui também tem problema nessa igreja. Porque tem gente. Na sua família, entre os seus familiares, você tem problemas. Você acha que aqui na família de Deus você não vai ter? Vai ter problema. Mas com a força de Jesus, com a força do Espírito Santo, você vai superar esses problemas e vai ser bênção. Amém, igreja? Se a fofoca chegar, nós vamos dizer, sai. Quantos lembram dessa música? E a fofoca vem. Não é isso? Sai, né? E a fofoca sai, e a doença sai. E o que mais? Em nome de Jesus e não volta mais. Glória a Deus. Uma igreja focada nos propósitos de Jesus. Agora anota aí. É uma comunidade formadora de discípulos. Gente, a nossa igreja tem que ser formadora de discípulos. Mas é discípulos conforme Jesus. Amém, igreja? Às vezes, não acontece isso aqui mais, mas já aconteceu. A gente ficava, quando chegava um visitante, a gente ficava com medo, assim, a gente até direcionava, né? Nós vamos direcionar esse irmão para esse aqui, porque esse aqui ainda não foi, ainda está meio lá, meio cá. Mas a nossa igreja, louvado seja o nome do Senhor, ela tem sido uma igreja, sabe? Uma comunidade formadora de discípulos. Tem gente sendo formada aqui com excelência. Tem gente sendo formado aqui com excelência. E é isso que a igreja precisa buscar. Olha o que Atos fala lá no versículo 42, não está passando? Aí, pronto. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Que legal. É isso que nós precisamos buscar. É aprender no PG. Por isso que você tem que ir para o PG. No PG você aprende a palavra. Por isso que você tem que vir para o culto. Porque aqui você é ministrado. Por essa razão que você tem que ir para um seminário de crescimento. Porque você é ministrado. Isso se torna uma igreja discipuladora. Precisamos se tornar uma igreja discipuladora. Quantos querem ser uma igreja discipuladora? Diga assim, eu sou igreja. Amém? Outro ponto, comunidade adoradora. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha só, comunidade adoradora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos ser uma comunidade adoradora. Está com enfermidade? Seja um adorador. Está doente? Seja um adorador. Está alegre? Seja um adorador. Faltou a carne ali, a picanha? Seja um adorador. Pastor, só tem abóbora. Seja um adorador.
Seja um adorador. Em qualquer circunstância. No governo atual, seja um adorador. No governo que vai vir, seja um adorador. Não importa a circunstância. Seja um adorador nessa igreja. Seja alguém que adora, que louva o Senhor, como diz o texto ali. Eles louvavam a Deus. Vocês acham que eles não eram perseguidos naquela época? Eram, mas eles louvavam, eles adoravam ao Senhor Jesus. Precisamos ser uma igreja de louvor vivo. Eu achei tão maravilhoso aqui o momento do louvor, igreja viva, vibrante, né? Tem que ser assim mesmo. A igreja tem que ser vibrante, tem que ser adoradora. Adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa. Não apenas louvar pelo que Ele fez, mas adorar pelo que Ele é. Ele é meu Jesus, Ele é meu Salvador. Adorar a Deus com as nossas atitudes. Está difícil hoje, mas vai melhorar, porque meu Deus está comigo. Amém, igreja? Próximo. Comunidade serva de todos. A nossa igreja tem que servir todos. Todos. Tem que servir o espírita, tem que servir o católico, tem que servir todo mundo. O Senhor nos chamou para servir. Não pode ter separação. Você foi chamado como igreja do Senhor para servir as pessoas. Eu me lembro um dia que eu trabalhava numa ótica, eu tinha uma ótica na época, e no dia lá que foi comprar o óculos, foi uma mulher que ela tomava conta de um terreiro. Ela tomava conta de um terreiro, ela era chefe. Aí o meu sócio falou assim, ele era crente, meu sócio. Eu tinha que cobrar lá na casa da mulher. Não vou não, você é doido. Povo doido, esquisito, falou dessa forma. Eu falei, mas eu vou. E era aqui no Fim Social, na época. E eu morava na Fama, isso há 18 anos atrás. E eu fui. Irmãos, eu cheguei lá, tomei água. Depois tomei um cafezinho com aquela senhora. Fui tão gentil com ela. Foi tão gentil. O negócio dela era aqui, bem num campo aqui de terra que tem aqui no Fim Social. Pertinho ali. Olhei os quadros, as viagens que ela fez para a África, para o Sul, né? Para o Nordeste, para Salvador, aquele lado ali. Eu olhei tudo. Mulher era uma referência. Aí eu fui lá, participei. E detalhe, ela pagou tudinho. Ela devia umas 5 parcelas do óculos que ela não tinha pagado. Eu fui lá cobrar. E ela pagou tudinho, porque eu fui gentil com ela. E quando eu saí, eu falei assim, Deus te abençoe, Jesus te ama. Amém? Não sei se ela se converteu, mas eu fui uma luz na vida daquela mulher naquele dia. A gente pode ter, a gente tem que ser uma pessoa, uma comunidade que serve. Sabe? Peguei o óculos dela, arrumei, sabe? Estava tudo torto. Era um óculos de acetato. Eu consertei ali na hora, não cobrei nada. Servi aquela mulher. Inclusive eu parei de ser dono de ótica, sabe por quê, meus irmãos? Porque eu era muito bonzinho com as pessoas. Servia demais as pessoas. Eu era tipo o Valdir. O primeiro contador mais bonzinho que eu conheço é o Valdir. Um homem bonzinho. Todo mundo leva ele, né? Se chegar alguém e pedir para o Valdir no sinaleiro, dá até o carro. Depende da forma. O homem é bonzinho. Precisamos ser uma comunidade que serve a todos. Olha o que eles faziam, gente. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aqui um dia eu quero ouvir história assim, o fulano de tal vendeu um carro para abençoar o tratamento de ciclano que não tinha condições. Amém? Quantos querem estar nessa condição aí? Eita, Jesus! Não vende carro para dar presente para o pastor, não, amém? Não vende, não, pelo amor de Deus. Não vem dar gado para mim, não. Dá para a igreja, dá para o rei, mas para mim, não. Precisamos ser uma igreja serva. Próximo, comunidade com vida comunitária. Olha só, a gente tem que ter comunhão entre os irmãos. Tem que passar lá na casa da irmã Flávia, tomar um cafezinho. Amém? Tem que passar na casa do irmão Litz e comer o hambúrguer do irmão Lucas. E assado ainda.
todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Vocês sabiam que aqui na igreja, todo domingo de manhã tem café da manhã? Quantos sabiam aí? Tem café da manhã aqui todo domingo. Vem tomar café com a gente. E ainda ouvir a palavra de Deus. E ainda recebe uma oração ainda. Pastor, estou com dor de cabeça, não vou na igreja. Aí tem que ir na igreja, meu irmão. Você recebe oração. Precisamos ser uma igreja acolhedora. Ei, olha aqui para mim. Quando entrar alguém aqui na igreja, que você não conhece, aprendam aqui, gente. Presta atenção. Eu sempre quis dizer isso aqui. É a oportunidade. Quando entrar alguém aqui na igreja que você não conhece, dá um abraço. Dá um paz do Senhor. Não deixa só o pastor, não. Sabe? Às vezes eu vejo alguns irmãos, já antigos aqui da igreja, vem um irmão que ele nunca viu, ele faz assim, ó. Não faça isso não. Vai de encontro, fala, seja bem-vindo. Dá um aperto de mãos. A irmã, se for uma irmã e for uma diaconisa ou uma irmã da igreja, dá um abraço. Não pode a irmã abraçar a irmã. Amém, igreja? Pode não. Aqui não. Aqui na igreja não tem esse negócio não. Tem que ser acolhedor, mas tem que ser vigilante também. Amém, igreja? E eu fico feliz que essa igreja nunca teve um escândalo. Vamos orar para nunca ter. Amém, igreja? Essa é a nossa oração. Precisamos ser acolhedores. Sabe? As pessoas precisam de um abraço. Deixa eu falar uma coisa. Sabia que um abraço cura mais do que uma palavra? Você sabe por quê? Porque quando você abraça Jesus, é o Espírito Santo abraçando a pessoa. Vou explicar para não falar que eu estou falando heresia. O Espírito Santo de Deus está no seu coração. Então Ele te usa. Quando você abraça, a pessoa sente a presença de Deus na sua vida. Você sabe por que você tem a presença de Deus na sua vida? Porque o Espírito Santo de Deus está em você. Amém, igreja? E último, comunidade missionária. Versículo 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu quero dizer para vocês aqui, em nome de Jesus. Vamos pregar para as pessoas. Vamos evangelizar. Vamos falar de Jesus. Faça um propósito esse ano. Eu vou ganhar uma alma para Jesus esse ano. Eu falei para o Giovanni. Giovanni faz um propósito. Ele gosta de ir muito na feira ali do Fim Social. Quem conhece a feira do Fim Social? É boa aquela feira. Vale a pena ir lá. Ele vai lá todo sábado de manhã. Eu falei assim, Giovanni, faz um propósito. Ganhar uma alma na feira toda semana. Né, Giovanni? No mês ele vai ganhar quantas pessoas? 5 pessoas no mês. E um ano ele vai ganhar quantos? 60 pessoas. Já pensou, Giovanni? Pode abrir uma congregação. Amém, igreja? Vamos falar de Jesus para as pessoas. Sabe, você vai para a sua casa, aí você vai começar a orar pelos seus vizinhos, orar pela sua rua. Aí você, se você não tiver muitas condições, compra como é que chama aquele negócio vermelhinho, que eles parecem uma geleinha? Eu gosto demais. Gelatina. Quem gosta de gelatina aí? Faz um monte de gelatina. E sai distribuindo gelatina na sua rua. Ah, pastor, não tem condição, não. Fala com a gente que a gente te ajuda. Prega um bilhetinho, Jesus te ama, e põe seu telefone. Ou da igreja. Para que aquela pessoa possa ser, sabe, acolhida. Possa receber oração. Em nome de Jesus, vamos sair da zona de conforto. Jesus está voltando. O rei está voltando. E nós precisamos levar milhares e muitas pessoas para Jesus. Você precisa ser um pregador do Senhor. Às vezes não precisa nem abrir a boca, através das suas ações, Deus vai te usar. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero, dizer para vocês que a partir de hoje, a partir desse momento, nós estamos no mês de férias. Muitas famílias já estão viajando da nossa igreja. Você ainda vai viajar. Alguns não.
aonde você for, seja no litoral é frio aí nessa época, né? É só chuva. Lá no Aruanã, né, irmã Célia? No Bandeirantes, no Araguaia. Leva Jesus para as pessoas. Leva o Senhor para as pessoas. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Quero orar com você. Leva para a sua casa e leia lá na sua casa. Prega na porta do seu quarto. Sabe? Você faz parte dessa igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Vamos vestir a camisa, igreja. E vamos fazer uma grande festa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a sua mão direita assim. Vamos fazer algo aqui profético. Levante a sua mão direita. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu coloco o meu caminhar nas tuas mãos. E a partir de hoje eu me coloco à disposição para cumprir o chamado